Colapso econômico real na China. O maior incorporador da China, a empresa Evergrande, encerrou suas atividades, marcando o fim da era do boom da construção, o que certamente terá impacto na economia do país. Na segunda-feira, a Bolsa de Hong Kong removeu definitivamente a China Evergrande da lista de empresas negociadas. Um dos maiores processos de exclusão em valor e volume dos últimos anos. É assim que a imprensa de negócios descreve o caso. A Bolsa encerrou a história das ações da incorporadora, cuja queda se tornou o símbolo da bolha imobiliária e hipotecária chinesa e resultou em perdas gigantescas para os investidores. A exclusão da Evergrande marca o fim de uma saga turbulenta tanto para o mercado quanto para a política e também para milhões e milhões de chineses que guardavam suas economias familiares justamente nesses metros quadrados. E isso também vai afetar muito a economia chinesa agora, porque o setor de construção, o setor imobiliário na China representa quase um quarto do produto interno bruto do país. E esse setor realmente entrou em colapso. Vamos analisar toda essa história neste episódio, ou seja, sobre o que se trata. Vamos registrar o ocorrido, explicar o motivo do momento e refazer a cronologia. Lá, desde as 3 linhas vermelhas de 2020 até a decisão judicial de liquidação e o atual delistamento da empresa Evergrande. Vamos analisar como a Evergrande abriu um buraco na economia da China, desde os bancos e orçamentos locais até a demanda das famílias. E o que significa o desfecho para a política de Pequim que acabou em colapso? Lembro que muitos escreviam nos comentários. E o que aconteceu com a Evergrande? Quem acompanhou, com certeza lembra dessa história. Por isso, meu nome é Alexei Pichi, hoje é 27 de agosto. Vamos analisar essa situação detalhadamente. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e participe do meu canal no Telegram Pichi News. O link está na descrição do vídeo. Então, o que aconteceu hoje e por que justamente hoje? Formalmente, tudo é direto. A Bolsa de Hong Kong cancelou a listagem das ações do China Evergrande Group em 28 de agosto, após 18 meses de negociações suspensas. Elas foram congeladas quando o tribunal em Hong Kong decidiu pela liquidação da empresa em janeiro de 2024. As ações ficaram paradas por 18 meses. A Bolsa finalizou a exclusão, encerrando uma das maiores SBOMOG do mercado imobiliário chinês. Mais um detalhe, a própria empresa confirmou que não iria recorrer da decisão da Bolsa. No comunicado da Bolsa, a razão apresentada é objetiva. A empresa não cumpriu os requisitos para a retomada das negociações. Agora vamos voltar ao começo. Dezembro de 2020, os órgãos reguladores da China implementam as famosas 3 linhas vermelhas, um conjunto de limites rigorosos para o endividamento das incorporadoras, a fim de conter o excesso de crédito no setor. Vou explicar. O fato é que a China é governada pelo Partido Comunista. Ela decidiu que poderia conceder enormes empréstimos a qualquer empresa para criar um boom no mercado, não apenas no setor imobiliário. E assim, eles esperavam que a economia simplesmente explodisse, simplesmente decolasse para o espaço. Esses empréstimos foram tomados em grande quantidade e depois as bolhas começaram a estourar. Segundo economistas, essas regras transformaram o acesso ao financiamento. Aqueles que violavam todos os 3 limites do Evergrande, o primeiro deles, perdiam a possibilidade de aumentar a dívida completamente. Depois vieram os altos e baixos de 2021. Primeiro, o Evergrande alerta sobre problemas de liquidez, depois deixa de pagar os títulos offshore e, em seguida, uma avalanche atinge todo o setor imobiliário. Desde o início de 2021, as incorporadoras responsáveis por até 40% das vendas de imóveis na China deram calote. Obras paradas em massa na China, vendas não pagas, fornecedores sem receber e o setor de construção em colapso. Simplesmente no auge da queda. 2023 foi realmente o auge do fracasso. Saída dos auditores, reavaliação dos ativos, processos criminais e prisão domiciliar do fundador da Evergrande, Hui Kadian. Vazam detalhes de que os números nos relatórios foram inflados. Paralelamente, o mercado vê a mesma imagem. Ou seja, são bairros inacabados, bairros enormes, que estão inacabados e não serão concluídos. Milhões de compradores aguardam as chaves dos apartamentos, mas nunca receberão, pois a construção está paralisada. Naquela época, a situação foi avaliada assim: cerca de 20 milhões de apartamentos inacabados em todo o país. Esses 20 milhões de apartamentos não são só da Evergrande. E então vem o clímax.
Em 29 de janeiro de 2024, o Tribunal Superior de Hong Kong decide liquidar o grupo China Evergrande. As tentativas de reestruturação são consideradas fracassadas. No mesmo dia, a Bolsa suspende as negociações não apenas da empresa-mãe, mas também das subsidiárias Evergrande New Energy Vehicle e Evergrande Property Service. A partir desse dia, começou o relatório de 18 meses até o atual processo de exclusão da lista. A conta para os investidores é sóbria e desagradável. No auge, a capitalização da Evergrande chegava a cerca de 51 bilhões de dólares. No momento da suspensão das negociações nesta semana, isso caiu para meras centenas de milhões. Mais uma vez, a capitalização da empresa Evergrande, no auge, era de 51 bilhões de dólares. Hoje, ela foi avaliada em 282 milhões de dólares. E agora está tudo em processo de delistagem. Portanto, a empresa não existe mais, ou seja, a empresa simplesmente quebrou. Para credores offshore, a situação é ainda pior. Em 18 meses, liquidadores venderam apenas 255 milhões de dólares americanos em ativos, enquanto as reivindicações chegam a 45 bilhões de dólares americanos. Como pode imaginar, isso é quase nada. As ilusões de que todos os ativos e líquidos da Evergrande seriam vendidos e haveria dinheiro para todos os credores foram destruídas. E o Financial Times escreveu sobre isso de forma elegante. Os liquidadores encontraram itens valiosos como um quadro de Monet, mas recuperam só uma pequena parte das obrigações. E o jornal chama isso de um momento decisivo para o setor imobiliário. O colapso do maior incorporador privado se tornou um ponto de virada, depois do qual os detentores offshore começaram a precificar quase nenhum ressarcimento. A confiança nos incorporadores chineses desabou. Como isso afeta mais amplamente a economia da China? Vamos ao óbvio, mas importante. Esse é o tamanho do setor imobiliário na China. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional e de outros institutos, o setor imobiliário, direta e indiretamente através de setores relacionados, representava até 1/4 da economia chinesa. Agora vou citar uma declaração do Fundo Monetário Internacional. O setor imobiliário representa até 20% da participação direta e muito mais se considerarmos os multiplicadores. Os analistas do Breakingview simplificaram a explicação. O setor imobiliário representa 1/4 do produto interno bruto da China. Quando um gigante desses cai, o impacto atinge 3 níveis. O primeiro são as famílias, os chineses comuns. Na China, moradia é o principal cofre das economias familiares. Ou seja, é assim que eles investem seu dinheiro. A quebra da confiança nos incorporadores afeta as compras. As pessoas ficam cautelosas, os preços nas cidades de segundo e terceiro escalão caem e as vendas antecipadas não salvam a situação. Quem vai pagar pelos metros quadrados se receber as chaves virou uma verdadeira loteria. Não há garantia de que você investe em moradias e receberá algo. Outro ponto são os orçamentos locais. A venda de terras é a principal fonte de renda da província, a demanda dos incorporadores está morrendo, as receitas estão caindo, as dívidas estão aumentando, plataformas de financiamento e assim por diante. O terceiro são os bancos. Formalmente, a inadimplência é modesta, mas a lucratividade está sob pressão. A margem está caindo, a demanda por empréstimos é fraca. Resumindo, o setor bancário também está indo para baixo. Uma dor à parte são as construções inacabadas. Isso não é só sobre os compradores enganados. São canteiros de obras paralisados, cadeias de suprimentos destruídas, empregos perdidos. Mais uma vez, cerca de 20 milhões de apartamentos inacabados em todo o país, isso é uma quantidade enorme. E só para conseguir entregar o que já foi vendido, esses 20 milhões de apartamentos, são necessários centenas e centenas de bilhões de dólares. A Evergrande ficou oficialmente com menos de 300 milhões. Enquanto Pequim pressiona com as taxas de juros e hipotecas e cria fundos especiais para a conclusão das obras, o efeito pelo país não é uniforme. Aqui retomamos a exclusão de hoje da lista de empresas. Sabe, isso não é só mais uma notícia qualquer, é o fechamento oficial da porta. É um sinal para o mercado de que não haverá salvação especificamente para esse grupo. Os detentores offshore estão registrando prejuízos. Os rumos da política seguem para uma longa e tediosa etapa de saneamento do setor. E agora o Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento da República Popular da China para 4% em 2025. Ressalto que a pressão prolongada do setor imobiliário será bastante significativa. Como Pequim está lidando com esse problema? Em 2 anos já foram implementadas dezenas de medidas. Redução das taxas mínimas de hipoteca e do valor da entrada, além de flexibilização na compra do segundo imóvel.
cotas bancárias para financiamento de incorporadoras, linhas especiais de refinanciamento para concluir as obras inacabadas que restaram, projetos piloto para a compra de excedentes de imóveis para aluguel. Os reguladores estão debatendo se devem imprimir mais dinheiro para salvar todos e limpar os ativos problemáticos ou aceitar um papel menor do setor imobiliário na economia. O que ocorre com os investidores e por quê? Aliás, isso é importante para a Ucrânia, para a União Europeia e para os Estados Unidos, que veem a China como a segunda maior economia do mundo. O cancelamento da listagem elimina a última esperança de reativar as negociações e alcançar um crescimento econômico milagroso. Em segundo lugar, as disputas judiciais seguem para um longo processo offshore, priorizando credores onshore e compradores de imóveis, enquanto detentores offshore ficam no fim da fila e dificilmente recuperam o dinheiro. O que você acha? Ainda é possível confiar e investir na economia chinesa depois disso? Em terceiro lugar, de novo, isso é besteira. O fechamento do capital resolve superficialmente, mas o drama da dívida do setor continua. Isso mostra que na China reconheceram o colapso irreversível do setor imobiliário. Existe algum lado positivo nisso para Pequim? Por mais estranho que pareça, existe. A dor está concentrada no setor privado, tipo a Evergrande, também tem a Country Garden, são todas incorporadoras privadas. Isso abre caminho para as empresas estatais. Lá existem companhias como Wanke, Poly, China Overseas. E agora essas empresas estatais vão tentar pegar os terrenos mais líquidos e limpar os escombros. Como você sabe, esse ciclo não é rápido. A própria China concedia empréstimos a empresas como Evergrande. Depois, ele mesmo reconheceu o fracasso e agora vai ter que resolver todos esses problemas às custas do orçamento estatal. Agora, os compradores não acham mais que vale a pena comprar um apartamento antes de estar pronto. Mais uma vez, depois da liquidação da Evergrande na China, há 20 milhões de apartamentos inacabados. Na China, metros quadrados, mais uma vez. Isso não é apenas um ativo, é também, sabe, um tipo de contrato social. Sem transformar obras inacabadas em apartamentos, a confiança não volta. Por isso, o principal indicador-chave de desempenho para Pequim já não é mais o crescimento dos preços, mas sim a quantidade de projetos entregues e o tempo para receber as chaves. Isso significa que será preciso baixar muito os preços, só para tentar diminuir esse pânico de alguma forma. E o cancelamento da listagem também faz parte do jogo. A grande bolha econômica da China nos dias de hoje. Você pode ver pelo exemplo de Jones. Mornal, de certa forma, mas é importante entender que para a economia isso não é o fim, é uma longa recuperação. E de quão rápido forem concluídos milhões de apartamentos inacabados e de quão cuidadosamente forem removidos os maus ativos, depende se a segunda maior economia do mundo terá um pouso suave. Ou veremos ainda mais. Sabe? Esse foi o maior delisting em muitos anos, como aconteceu com a Evergrande. Então isso é claramente um golpe para a economia da China. Aqueles que acompanharam a história da Evergrande finalmente viram o desfecho dessa história. Aqui não ponho reticências, coloco ponto final. Deixem suas opiniões nos comentários, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não esqueçam o like. É isso, cuidem-se. Tchau a todos. Tchau.